e os seus desdobramentos. O reino de Deus e os seus desdobramentos. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem bastante salmos hoje. Tá? Vamos abrir. Salmo 99. Vamos abrir o Salmo 99. Vou abrir aqui com a nova versão internacional. Amém? Vamos abrir o Salmo 99. Salmo 99, versículo 1. Vou ler na nova versão internacional, mas os irmãos podem acompanhar na versão, não tem problema. Ele vai falar sobre o reino de Deus. Ele diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Então, eu não vou ler aqui o resto, mas diversos salmos são assim. Nós vamos ver aqui, desde o Salmo, vamos abrir o Salmo 2. Salmo 2 fala do reino do Messias, que viria. Vamos lá, Salmos capítulo 2. Agora eu estou na versão corrigida e fiel. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos nossas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte santo de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai um filho, para que não se ire e não pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Esse salmo aqui fala do reino do Messias, que é o reino de Cristo. E ele diz para Jesus: pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Deus fala para Cristo, isso aqui, no ungido, que é Cristo. Então nós sabemos então que nosso Deus, ele reina, e que Jesus hoje reina, depois que ele ressuscitou. Mas então eu quero demonstrar agora o que seria o reino de Deus. Primeiro, Salmo 115. Então nós vamos falar sobre poder. Primeiro nós vamos falar sobre poder. A Bíblia diz que Deus controla todas as coisas, que ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade, né? Então o Salmo 115, aqui, ele vai falar sobre a diferença de Deus para os ídolos, para os demônios, né? Aqueles deuses dos outros povos que existiam naquela época. E o Salmo 115 diz o seguinte no versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E o versículo 2: por que dirão os gentios, onde está o teu Deus? Mas ele diz então: mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Então o primeiro aspecto do reino de Deus, nós podemos ver, é que Deus, ele faz o que lhe agrada. O primeiro aspecto então fala de poder, e não só um poder inativo, que nem uma pessoa numa guarita, que nem diz Calvino nas institutos, que muitos pensam que Deus é, alguém numa guarita olhando as coisas acontecerem. Não, a Bíblia diz que Deus faz tudo o que lhe agrada. E Efésios 1:11 diz que ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. A Bíblia fala abertamente, ele diz que o conselho dele ficará de pé e fará toda a sua vontade. Isaías 46:9 e 10. Então o primeiro aspecto do reino de Deus é
o aspecto que nós chamamos de metafísica, ou seja, que está além daquilo que nós podemos ver, além da criação, além das circunstâncias e tudo que acontece à nossa volta. E isso significa que nesse primeiro aspecto não há onde Deus não reine. Abraham Kuyper diz que não existe. Abraham Kuyper foi um calvinista, né? Um dos que eles chamam de neocalvinistas. Ele foi muito influente. E ele diz que não existe 1 centímetro quadrado na terra onde o Cristo ressurreto não diga, é meu. Ou seja, aqui fala de posse, mas não só de posse, de poder e de controle. Então o primeiro aspecto diz que Deus, ele faz tudo o que lhe agrada. Mas também fala de sua autoridade, porque um rei, ele é aquele que tem autoridade sobre aquilo, ou seja, aquilo pertence a ele. Então fala de posse. E quais coisas não fazem parte daquilo que pertence a Deus? Todas. Então, os dois primeiros aspectos do reino de Deus é poder e posse. Então, Deus tem o poder e Deus tem a posse. E em qual sentido Deus é poderoso? No sentido mais amplo de todos. Deus faz tudo o que lhe agrada. Não existe absolutamente nada que Deus não faça. Charles Spurgeon diz que mesmo um grão de poeira voando aleatoriamente, quando você abre a janela, você vê aquele cisco de poeira, até aquele grão de poeira está sendo controlado pelo poder de Deus. Ele está fazendo aquilo que Deus determinou que ele faça, aleluia. E Jesus diz que não cai um pássaro no chão a parte do Pai Celeste. Mateus 10, 29. E diversos outros textos da Bíblia. Salomão diz que assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então o primeiro aspecto de poder, ele é exaustivo, ou nós chamamos a soberania de Deus que é exaustivo. Não existe absolutamente nada que Deus não controle em sua plenitude total. Agora o segundo aspecto então fala de posse, como a gente já viu, que Deus é o rei sobre todas as coisas, né? Ele reina sobre tudo, nós lemos no Salmo 99, versículo 1. Então não existe nada que Deus não governe. E o terceiro aspecto então é a autoridade, que tem a ver com posse. Um rei tem autoridade sobre todas as coisas. Paulo diz que ele tem o direito, como oleiro, de fazer um vaso para ir e um para a misericórdia. Significa então que Deus é a autoridade máxima e não existe outra autoridade que não seja Ele. Então, poder, posse e autoridade. São três aspectos do reino de Deus. A autoridade de Deus, muitas vezes, ela é confrontada pela carne e pelo diabo. Porque Jesus, ele diz que existe um outro reino. Mas esse outro reino está debaixo do poder e da posse de Deus. Mas não da autoridade. Essa é a confusão que muitas pessoas fazem. A Bíblia diz que Deus, ele deu regras, né, para que a gente viva. Né? Ele estabeleceu regras para que o homem obedeça. Né? A Bíblia diz que a lei não pode fazer nada a não ser tapar a boca do homem, mas nós devemos obedecer o que Deus diz. Salomão diz, o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Mas a vontade de Deus, nesse sentido de autoridade, ela é confrontada pelo homem e pelo diabo. Não a parte do poder de Deus, mas isso debaixo do poder de Deus. Mas o homem e o diabo então confrontam a autoridade soberana de Deus. Confrontam a autoridade soberana de Deus. O Porcher tem um exemplo, acho que ele tira dos puritanos, que é o seguinte: no dia do juízo, todas as coisas vão testemunhar contra o homem. Porque Deus diz para o mar, vai só até aqui, e o mar vai. Deus chama as estrelas pelo nome, e elas vêm. Deus diz para uns peixes, vai para lá, e eles vão. Quando Jesus foi mandar os discípulos pescar, tira a rede do lado direito, estava ali os peixes. Deus fala para os ventos, vão para cá, e eles vão. Mas Deus diz para o homem, se arrependa e creia, e não vem. Então todas as coisas, os puritanos diziam, vão testemunhar contra o homem. Porque quando Deus ordenou, eles não vieram. Isaías 53 diz, quem creu na nossa pregação?
E quem foi revelado o braço do Senhor? Então existe um aspecto do reino de Deus que é negligenciado e ultrajado todos os dias. É o aspecto da autoridade e da ética. Então, quando Deus diz, em primeiro lugar, que Ele já reina, Ele está falando do poder, do controle dEle, mas que Ele diz que Ele vai estabelecer o seu reino e o seu reino, Ele está falando de um governo ético. Um governo onde a vontade ideal de Deus, ou seja, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus tem prazer, que é como eu obedeça, seja feita. Então Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse aspecto do reino de Deus que é negligenciado, é o aspecto que o Messias vem estabelecer. Que a autoridade ungida de Deus vem estabelecer. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito, daí depois passa alguns anos, Ele levanta juízes para resgatar o povo, porque o povo deixava de obedecer às suas leis. E o que seriam as leis de Deus, se não um aspecto de autoridade e da ética do reino dele? O povo então estava negando que tinha um rei que lhes dava regras para que eles andassem conforme elas. Então Deus levantava juízes para quê? Porque Deus punia eles temporariamente pelos seus pecados. Mas depois Ele resgatava eles através de juízes. E assim fica. Se você ler o Antigo Testamento, você tem um sobe e desce, e isso nada mais é do que a teologia arminiana, mas enfim, um sobe e desce de obedece, desobedece, obedece, por quê? Porque não existe uma linha reta. Entende? Então, e todas as gerações têm esse aspecto muitas vezes. Mas, quando o último juiz, que era profeta e também sacerdote, que era Samuel, ele está governando e julgando os judeus. Não só os judeus, os israelitas. E os israelitas então pedem para ele um rei. Eles dizem, nós queremos um rei. Todas as outras nações têm um rei. E Deus diz assim, Deus tinha dito, até hoje eu sou rei deles. Eles não me querem como rei. E Samuel fica triste. Ele acha que a autoridade dele está sendo negada. E Deus diz, por que tu está bravo ou chateado? Tu não vê que não é a ti que eles rejeitam, mas a mim como rei? Eles não querem que eu reine sobre eles. Ou seja, o reino de Deus é espiritual, sempre foi. E ele tem a ver com uma nova natureza que se inclina, que deseja buscar a Deus, que é contrária à natureza do homem caído. Então, Samuel então unge Saul rei. E Saul é um rei conforme eles queriam. E eles, então, Saul vai lá e vence algumas lutas, mas depois começa a dar tudo errado. Por quê? O coração dele não era íntegro com Deus. E a Bíblia diz então que Deus unge Davi. E a Bíblia diz assim, achei Davi, homem segundo o meu coração. E Davi então, o que ele faz? Davi estabelece o tabernáculo de Deus. Ele reergue o tabernáculo de Deus. O que é estabelecer então o reino de Deus? Estabelecer o reino de Deus então só é possível através do ungido. Isso nós vemos, um ungido, alguém que foi capacitado por Deus para isso. Saul era um representante conforme a imagem do homem caído. Mas Davi é um representante conforme a imagem de Deus. Achei um homem segundo o meu coração. Então Davi então é um ungido de Deus. Ele então é o protótipo do rei que Deus quer. E ele exercia algumas funções que não eram comuns a um rei entrava em batalha, um rei governava, mas ele louvava, ele adorava a Deus. E ele desejava restabelecer um tabernáculo de louvor a Deus, para que Deus seja glorificado. Ou seja, os interesses de Davi não eram os interesses pessoais dele, mas os interesses de Deus. Quando Davi então diz para Natã, eu vou construir um templo. Natã diz, não, vai e faz. Eu não lembro se é Natã ou Gade, enfim. Vai e faz, porque tudo que tu for fazer, Deus é contigo. Então Deus manda o profeta voltar e dizer, tu vai estabelecer casa para mim.
Não. Tu é um homem de guerra. Tu não vai fazer isso. O teu filho vai. Né? Mas porque tu teve isso no teu coração. Mas quem colocou? Deus. Mas, ou seja, o coração daquele que é ungido por Deus, ele deseja o quê? Estabelecer a casa de Deus. Edificar a casa de Deus. Uma vez, um homem de Deus disse que foi arrebatado ao céu. E então Jesus estava chorando e chorando. E aquele homem diz assim, o que houve? Claro que é uma visão que a pessoa teve. Né? A gente não sabe, não vou julgar agora, mas veja o interessante. Ele diz o seguinte, e Jesus diz para ele, a minha casa não está edificada. Ou seja, o que está no coração do ungido de Deus, princípio, né, do Messias, né, é que a casa dele seja edificada. Mas a casa de Deus, ela vai ser chamada casa de oração e a casa de louvor, de adoração. Ou seja, o centro da casa de Deus é a pregação, mas a oração, e o fim último é a glória de Deus, que é o louvor. O louvor a Deus. Deus deve ser glorificado. Então o ungido de Deus, ele deseja, Davi e também Cristo, edificar a casa de Deus. Davi não pôde edificar, mas ele separou muito do sua própria riqueza pessoal para que a casa de Deus fosse edificada. Aqui nós estamos falando de uma casa física, irmãos. E muitas pessoas pensam que o reino de Deus, então, ela é uma instituição religiosa. Não. O reino de Deus é um povo onde o Espírito de Deus habita. Porque nós somos o templo de Deus. Nós não podemos ser o reino de Deus sozinhos, mas com muitos, né? Em um só corpo nós somos o reino, onde o Espírito governa. Mas de que forma ele governa? Não governa como governa lá fora, só na sua soberania. Ele governa dentro de nós, colocando as suas leis, fazendo que nós obedecemos a Ele. Então esse aspecto do reino de Deus é o aspecto de louvor, adoração, obediência. Mas é algo que só pode ser feito por Deus. Né? Algo que só pode ser feito por Deus. Então, nós vemos isso. Depois, nós podemos continuar lendo as profecias bíblicas, principalmente sobre o Messias. Então, o salmo mais citado do Antigo Testamento é o Salmo 110. Vamos ler o Salmo 110. Por que os salmos? Os salmos, eles foram escritos, com a maioria, por Davi. E Davi é um tipo do Messias, do ungido de Deus. É um tipo de Cristo. Né? O Salmo 110 é muito citado no Novo Testamento. É o salmo mais citado do Novo Testamento. Vamos abrir aqui. O que fizeram? Não estão querendo abrir o Salmo 110 para mim. Tirei a internet, Rick. Bota no É modo que a avião. gente abre. Eu abri aqui. Salmo 110. Amém? Eu tenho um filho. Quer as Bíblias? Não precisa. Fica calmo que vai estar tudo certo. É, Salmo 110. Então, vou abrir aqui na Bíblia. Eu estou baixando a Bíblia aqui. Aí, Salmo 110, nova versão atualizada. Disse o Senhor ao meu Senhor, Davi, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Então Yahvé disse ao meu Adonai. Então o Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor lhe livrará, enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine entre os teus inimigos. Agora vem o versículo que o Spurgeon mais gostava. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com os santos ornamentos, com o orvalho do alvorecer virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. E esmagará cabeças por terra. No caminho beberá a água da torrente e não passará. E passará de cabeça erguida. Aqui então está falando de Cristo. Então,
ele se assentaria à direita de Deus, até que seus inimigos fossem colocados debaixo dos céus. Você se lembra do terceiro aspecto do reino de Deus que eu falei, que é a autoridade, né? Autoridade. Quando Jesus morre e ressuscita, ele diz algo, ele diz assim, o que ele diz? Toda autoridade. A palavra grega, exousia, não é poder, ele diz, toda a autoridade me é dada. No céu, ou seja, ele é o rei. E para onde ele vai sentar agora? Ele vai sentar à direita, que é o lado do poder. Qual é a mão mais forte? É o poder, a autoridade. Então Jesus, ele reina. Quando? Quando ele começou a reinar? Quando Jesus começa a reinar? Quando ele ressuscita, então ele recebe de Deus a autoridade. O reino de Deus, ele já estava quando Jesus estava aqui. Mas a autoridade, então, ele recebe na sua ressurreição. E ele começa a estabelecer o seu reino lá. Então, muitas pessoas procuram um reino de Deus físico, que nem os judeus. Queriam um reino onde o Messias se sentaria no trono de Davi, porque a Bíblia diz isso. Então, eles dizem, não, ele tem que se assentar no trono físico de Davi. Mas como os judeus, como os discípulos, eles não entendiam ainda, quando Jesus está subindo aos céus, que ele já disse, eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, e por isso, preste atenção, porque eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, vão, porque eu, entendeu? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ou seja, eu tenho a autoridade, então vocês vão. Eu estou como rei dizendo para vocês fazerem. Perceba? É uma ordem de Cristo, baseada na sua autoridade. E quando ele ressuscita, então, a Bíblia diz que ele fica 40 dias com os discípulos e ele é assunto aos céus. E quando ele é assunto aos céus, Jesus está dizendo coisas para ele concernentes ao reino de Deus. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias explicando para eles. Mas eles ainda tinham mentalidade de um judeu. Então, eles dizem, mestre, será esse o tempo em que tu estabelecerás, Atos 1, o teu reino sobre Israel? Será esse o tempo, mestre? Então Jesus diz, não lhes compete saber os tempos que o Pai separou para o seu próprio poder, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, até os confins da terra. Presta atenção, isso está debaixo do nariz dos discípulos, eles não estão vendo. Eles só vão ver em Atos 2, vou mostrar para vocês. Eles queriam então que Jesus reinasse sobre Jerusalém, porque os judeus queriam que Deus restabelecesse eles como uma comunidade. Mas Paulo diz que Deus, que Jesus, ele veio, ele separou o muro. Ele derrubou o muro de separação entre os judeus e gentios. E disse paz para os que estão longe e paz para os que estão fora. E fez de todos um só corpo. Um reino, eles queriam um reino físico de uma etnia só. E aí Paulo, no final de Gálatas, quando ele combate o espírito judaico que estava adentrando os Gálatas, ele diz assim, paz seja ao Israel de Deus. Os Gálatas, que não são judeus. Mas os discípulos, quando Jesus estava subindo, mesmo depois de 40 dias, Jesus falando para eles, será esse o tempo que você vai estabelecer o reino aqui em Israel? Vai sentar ali, vai matar quem desobedecer a lei? Então Jesus diz, não lhes compete saber os tempos que o Pai separou para o seu próprio poder. Eu acabei de dizer que eu recebi poder e autoridade sobre todas as coisas, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. O homem está sempre querendo um reino que é palpável. Agora, vamos ler
Então a Bíblia diz que estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som de um vento e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e viam sobre as suas cabeças línguas de fogo. E as pessoas começaram a dizer o quê? Eles estão embriagados. O que quer isso dizer? Então Pedro se levanta e ele faz uma pregação agora. Não como aquela pregação que não sabia o que estava acontecendo. Será esse o tempo que você vai estabelecer o reino? Jesus, agora ele não está mais com medo, ele não está mais querendo negar Jesus. Ele não está com medo. O que eles vão fazer com ele agora? Ele está cheio do Espírito Santo. Então, ele diz o seguinte: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, e mostrarei sinais em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permita-lhes falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Presta atenção, irmãos. Onde os judeus estavam esperando que Jesus sentasse? No trono de Davi em Jerusalém. Agora Pedro está resolvendo a situação que ele mesmo perguntou antes, quando Jesus estava subindo aos céus. Só que Pedro está cheio do Espírito Santo, agora ele sabe a resposta. E agora ele está nos dando. Então, um dos seus descendentes sentaria no seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem seu corpo experimentou a corrupção. Sobre o que Davi estava falando, que quando disse que Jesus se assentaria no seu trono. Entendeu? Sobre a ressurreição de Cristo. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 que o sacerdote não podia nem sentar. Tinha que ficar fazendo sacrifício. Toda hora, pelos pecados do povo. Mas a Bíblia diz que Jesus fazendo um único e perfeito sacrifício. Ele se assentou para sempre. Para nunca mais levantar à destra de Deus. Quando Jesus vai começar a reinar no trono de Davi? Ele já está reinando. Desde que ele ressuscitou. Consegue entender? E ele não vai se levantar de lá. Enquanto Deus não colocar, a gente lê no Salmo 2, todos os inimigos
debaixo dos seus pés. Jesus não é um cigano que vem para a terra, volta, vem para a terra, volta. Ele só volta agora, quando todos os inimigos estiverem debaixo dos seus pés. Todos. Então, irmãos, o reino de Deus é espiritual. E ele acontece hoje. E ele está reinando agora, Jesus, através do cristianismo. Através da palavra de Deus e do Espírito Santo na igreja. Esse é o reino de Deus. O reino de Cristo. Então, ele viu, ele disse, agora, né? Vamos ler tudo aqui, continuando. Prevendo isso referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado à morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus e disso nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Então você percebe que Jesus ele não responde perguntas teológicas assim, né? Eu tenho que parar de fazer isso. Jesus não fazia. Ele podia ter dito, vocês estão entendendo errado, o reino de Deus, olha, eu ressuscitei, não entendeu nada. Jesus poderia ter dado uma explicação teológica. Não, fica quieto, vai receber o Espírito Santo e vai ser minha testemunha em Jerusalém. Aí tu vai começar a entender o que é o reino de Deus. Entendeu? Não vou te dar, fica cala a boca e recebe o Espírito Santo, que tu vai saber o que é o reino de Deus. Entende? Então Pedro agora, ele está dizendo que isso aconteceu. Que isso aconteceu. Né? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o reino de Deus. Ele é o Senhor e é o Messias. Então eles começaram a dizer, o que nós vamos fazer? Vem para o meu braço, se arrepende e vamos embora. Então, finalizando essa parte, o reino de Deus começa com autoridade quando Jesus ele ressuscita dos mortos. E ele tem fim até que os seus sejam dos seus. Ok. Vocês entenderam isso? Tem vários versículos que falam isso. Em Daniel, vários capítulos também. Daniel capítulo 2 é dito que Nabucodonosor tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma estátua. Então a estátua tem cabeça de ouro, peito de prata, aí vai descendo bronze, ferro e ferro misturado com barro. E a Bíblia diz então que uma pedra foi cortada e espatifou a estátua, caiu, esmagou. E aquela pedra, ela cresceu e cobriu toda a terra. Então Daniel diz, o que é esse sonho? Ele diz assim, olha, a cabeça de ouro é tu, Nabucodonosor, a Babilônia. Depois havia outro reino, os persas, os medos, depois veio o Império Romano. Mas depois desses dias, Deus vai estabelecer um reino. E esse reino não vai ter fim. Ele vai cobrir toda a terra. É o reino de Cristo. Consegue entender? O reino de Cristo. As pessoas elas esperam o anticristo. Mas nós já começamos no reino de Cristo. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós não estamos... Todo o Apocalipse, ele praticamente todo, até o capítulo 20, ele se cumpriu no ano 100. Até o ano 170, por aí. Antes da destruição de Jerusalém. Ele aponta para algo espiritual, não... Né? O que é? Será? Esse gafanhoto, esse bicho que parece um leopardo, não sei o que, um helicóptero, a onda, não sei o que, não sei, isso aí que aconteceu já. Eu não quero saber dele, eu quero saber de rei que reina. Então, acontece que, vamos estabelecer a ordem aqui. Então, o reino de Cristo acaba com
quando todos os inimigos forem colocados debaixo dos seus pés. Ok, isso é um princípio que nós não podemos negociar. A verdade bíblica. Qual é o último inimigo que deve ser vencido? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Isso que vocês estão recebendo é coisa que poucos falam. São poucos que têm essa escatologia. Paulo, então, no capítulo 15 de Coríntios, ele vai corrigir um erro. Os coríntios, alguns diziam que não existia a ressurreição dos mortos. Que não existiria, não haveria ressurreição. Ok? Então Paulo vai dizer, não, vocês estão errados. Porque se não existe ressurreição, então por que a gente está fazendo aqui? Porque Jesus ressuscitou. E a gente vai ressuscitar e vai ser igual a Ele. Nós vamos ter um corpo igual ao de Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. A esperança da nossa vida eterna não é morrer, é ressuscitar. Então Paulo vai falar sobre a vitória. Então ele vai dizer aqui, capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. Olha, usar essa palavra aqui é muito forte. Porque Jesus diz que se você chamar um irmão de tolo, você é réu do fogo do inferno. Você está indignado por usar isso aqui. E Paulo estava. Ou seja, com os Gálatas e aqui com eles. Insensato. Como é que está dizendo que não tem ressurreição? O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Então, o corpo é que nem uma semente. É isso que ele está dizendo. E quando você semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar. E cada um das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos animais, dos celestiais, e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo da corrupção e ressuscita-se em corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Semeia-se, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: primeiro o homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último homem é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois é o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. Como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do celestial. Ou seja, você vai ser como Jesus. É isso que ele está dizendo. O corpo vai ser como dele. Amém. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória. Dá. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Mas, antes,
ele está explicando o que é o reino de Cristo. 18, só o versículo 18. E ainda mais, não, 19. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, está vendo que o contexto é a nossa ressurreição, tá? A ressurreição de Cristo e a nossa. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, olha só, presta atenção. Virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então ele vai reinar até que todos. E qual é o último inimigo? O último inimigo a ser destruído é a morte. Então o reino de Cristo só acontece, só acaba com a ressurreição. Por isso não tem milênio. Não tem um milênio literal. Não tem um reino depois da ressurreição. Quando nós ressuscitarmos, acabou. Ele já reinou o que tinha que reinar. Já fez o que tinha que fazer. E o último inimigo foi o espaço. Ele vai entregar o reino ao Pai. Acabou. Ele não vai vir de novo na terra, pisar aqui para ser um cigano que vai voltar aqui. Não. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele se assentou para sempre. A morte foi vencida. Então ele acabou. Não tem mais o que fazer. Esse é o reino. Então a esperança é... Tá, mas agora... Nós falamos desse aspecto. Agora, qual a esperança desse reino? A esperança desse reino é que ele cubra toda a terra. A Bíblia diz que essa pedra, ela cobre toda a terra. Toda. Jesus diz que o reino de Deus é como uma mulher que colocou uma medida de fermento na massa. E aquela massa começou a crescer até que tudo ficou levedado. Então, quando que acaba o reino de Cristo? Quando ele acabar com o comunismo, quando ele acabar com o islamismo, quando ele acabar com todo tipo de mentira e corrupção, então vem o fim. Ou seja, existe uma expectativa não de derrota, mas uma expectativa de vitória, onde Cristo, ele vai ter todos os reinos e toda a autoridade submissa ao seu, embaixo dos seus pés. Então é tudo o contrário daquilo que ensina em todas as igrejas, mais das igrejas por aí. Entende? Tudo o contrário. Existe um aspecto agora de esperança. Um aspecto de esperança. Então, sobre o reino de Deus, envolve o poder de Deus, que é sobre todas as coisas, nós vimos. Depois, ele envolve o domínio, ou como a gente pode dizer, a propriedade, né, divina, que envolve todas as coisas também. Então Deus controla tudo, causa tudo. E Deus, ele domina, ele é dono de tudo. Terceiro lugar, envolve a autoridade. Ou seja, ele manda em tudo. Que leva ao quarto, que é ética. Ou seja, o que é certo e o que é errado. De maneira que o poder e o domínio de Deus, mesmo que ele seja questionado, ele continua funcionando. Mesmo que diga, não, Deus não controla tudo. Mesmo que pareça que não, ele tem domínio completo. Então o poder dele é eterno sobre todas as coisas. Segundo aspecto, então, de domínio. Ele continua dominando.
Mas a autoridade divina e as suas leis e normas e o que ele ordena, sim, isso é questionado por um outro reino. Que está debaixo do domínio de Deus, mas ele está ali. Ou seja, existe uma luta que envolve agora uma natureza que se opõe ao reino de Deus. Essa natureza, ela é a natureza caída do homem e também do diabo. Então, Paulo ele faz uma dicotomia. Ele diz assim, que comunhão há entre a luz e as trevas? Comunhão há entre Cristo e Belial. Então nós temos aqui o reino das trevas, o reino de Belial, o reino de Beelzebu, o reino do demônio. E temos o reino da luz, o reino de Cristo. Então nós temos uma dicotomia nesse sentido de ética e autoridade, onde os demônios não querem se submeter à autoridade de Deus. Jesus diz que um reino dividido contra si não subsiste. Então, nesse sentido de autoridade e ética, nesse sentido, sim, existe uma luta. Mas no sentido primeiro que a gente viu, de poder, metafísico e domínio, ou seja, propriedade, não existe. Entende? Essa luta, ela está debaixo do controle de Deus. Por isso, Paulo diz que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os principados, potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus é poderoso, tá? Cumprir o que ele promete. Ou seja, não existe dualismo nessa parte mais alta do reino de Deus. Mas existe um dualismo aqui, onde a autoridade de Deus é questionada, onde as leis de Deus são questionadas, onde e como que esse reino vence agora essa sujeira desgraçada. Esse reino vence não pela lei, porque a carne não pode obedecer. Ele vence pelo poder do Espírito Santo de Deus, que transforma uma coisa podre em uma nova criatura. Ele vence pelo poder daquele que opera em nós, o querer e o realizar. Ele vence pelo poder de Deus. Por isso uma ótica, uma visão mais ampla. Uma visão do alto do reino de Deus. Metafísica. Tem que preceder qualquer coisa, porque se Deus não é a autoridade total, que controla cada aspecto da realidade, nós estamos questionando o seu reino real sobre todas as coisas. Porque a única maneira do próprio governo, agora falando de ética e autoridade de Deus, ser estabelecido, é que se conheça que Deus é que vai estabelecer ele. Entende? Pelo poder de Deus. Quando se termina um dualismo na mente humana e se reconhece a autoridade total de Deus, então você acabou com o reino das trevas. Entendeu agora? A visão, vamos chamar reformada, vamos chamar de reformada, a visão bíblica de reino de Deus. É a única que pode dizer que Deus vai fazer o que Ele diz que faz. Qualquer outra visão coloca em questão se Deus é poderoso para fazer. Por quê? Ela coloca os olhos na pessoa. Como que essa carne desgraçada, que é inimizade contra Deus, pode, de alguma maneira, entendeu? Então, quando se depende só de Deus, você entra no descanso de Deus. Então, tem essa visão. E agora, se Deus disse que o reino dele vai cobrir toda a terra, que nem Daniel capítulo 2. Eu vou ler uns salmos no final, já estou terminando. No fim já. Pra você entender. Tá? Se
se Deus, ele prometeu que o reino dele vai cobrir toda a terra, então é isso que ele vai fazer. Então é uma visão que te deixa em paz, mental, entendeu? Por que te deixa em paz? Porque vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Entende? Não tem como acontecer de outra maneira. Então, a carne milita com os espíritos, o diabo milita com os espíritos, mas Deus é onipotente. Você entende? Então, por exemplo, a única visão de que onde existe realmente fé é essa. Porque tu realmente crê que Deus vai fazer o que acontece. O que é a fé? A fé é a certeza e a convicção de Que não se vê. por que a pessoa sabe que Deus vai dar? Porque é poderoso para fazer. Entendeu agora? Como que... Não sei, Deus prometeu. A fé tem a ver com acreditar que Deus não mente. Acreditar que Deus não profere uma coisa e mente. Eu volto atrás. Ela só pode acontecer num nível mais elevado. Entendeu agora? Ela não pode acontecer com promessas temporais. As promessas do povo de Israel, elas eram condicionadas à sua obediência. E a lei é assim. Você só consegue adentrar a esfera do reino de Deus, esse que eu estou falando, se você não está debaixo da lei. Por quê? Porque as promessas então são incondicionais, porque você não pode. Você entendeu? Paulo diz que tudo que a lei diz, ela só diz para que toda a boca do homem se feche e todo mundo fique debaixo do juízo de Deus. Então, quem entendeu isso sabe que não tem condição de cumprir nada, nem própria fé ele pode dar, porque ela é um dom de Deus. Ele não pode sustentar a fé, por isso Hebreus 12, 2 diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tu entende? Por quê? Consegue compreender? Agora nós estamos num reino onde não depende de mim. Onde eu posso descansar. Não sou eu que estou controlando a situação. Ele sustenta as coisas. Então, só pode acontecer essa fé, só pode acontecer essa revelação, esse insight, se nós entendermos isso. Então, mesmo que Deus dê promessas condicionais, quem conseguiu sair debaixo da condenação, consegue perceber que toda boa dádiva vem do alto, que desce do Pai das Luzes, Tiago 1,17. E consegue perceber que não há nada que o homem tenha recebido que não venha dos céus. Ele consegue descansar. Ele não tem medo de não deixar de ser humilde, porque ele sabe que Deus vai operar isso nele. Ele não tem medo de deixar de ter fé, porque sabe que Deus é que dá fé. Ele não tem medo, porque ele sabe que Deus é que faz. Então ele descansa. Uma batalha na mente. Entendeu? Dentro do reino alcançar o mundo, ele quer alcançar o homem primeiro. Onde o homem tem paz. Então, conseguiram compreender? Agora então nós vamos ler o final, vou finalizar com o Salmo 72. Essa primeira parte, tá? E nós vamos depois, numa próxima vez, dar continuidade, ler outros textos sobre o reino de Deus, né? Principalmente sobre o aspecto ético. Por quê? Você vai compreender que todas as doutrinas bíblicas elas estão juntas. Então isso que eu ensinei é chamado de pós-milenarismo. Mas isso depende de uma outra doutrina, qual? A soberania exaustiva. Depende de outra doutrina, de outra e de outra. Que depende de uma regra dos imperativos de Lutero, que depende da justificação, que depende... Entende? Todas elas estão juntas. Ela é um todo sistemático. Então ela tem a ver com o nosso modo de pensar. Salmo 72. Então aqui é um salmo messiânico também. A maioria dos salmos são messiânicos. Você vai ler os salmos e ele vai estar falando sobre Deus e o seu rei, Deus e o seu rei, Deus e o seu rei.
e são citados no Novo Testamento como falando de Jesus. Então vamos ler. Salmos 72, versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os teus aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permaneça enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz, até que cesse de haver frio. Até onde vai esse reino? Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe tragam tributos, e os reis de Sabá e Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele, e todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos, e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados, e salva a alma dos que precisam de auxílio. Ou seja, não é um reino opressivo, não é um reino da lei, é um reino de justiça, mas de misericórdia. Não é um reino só de uma justiça sanguinária. Ele salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o rei, e que lhe deem ouro de Sebá, que continuamente se faça por ele oração, e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ordulem até o alto dos montes. Sejam seus frutos como o do Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Que o nome do rei permaneça para sempre, que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos sejam abençoados por meio dele. O que Deus prometeu para Abraão? Em ti serão todas as famílias da terra. E que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Você percebe aqui que é um reino próspero, mas não se trata só de fazer justiça. É um reino onde tem um rei que tem um cérebro. Entendeu? Não é só um juiz sentado ali batendo um negócio. É um rei que livra o opressor, que tem misericórdia. É uma pessoa viva. É o reino de Cristo. E Deus é um Deus vivo. As pessoas têm medo muitas vezes da soberania de Deus, porque elas não têm problema às vezes, que nem os astrólogos e esotéricos, que forças não inteligentes governam o mundo. Estabelece até a tua personalidade. Aquário, tal coisa. Rebelde, não sei o quê. Né? Tal signo, fofoqueiro. Tudo bem. Não tem problema uma constelação aleatória, não inteligente, governar minha vida. Agora, ou então um monte de cabeça pensante, de um monte de entidades, sei lá o quê. Agora, quando é um Deus inteligente, que pode lançar a alma delas no inferno, elas têm problema. Porque elas estão lidando com algo. Porque, vamos pensar, a eletricidade, uma força. É uma força não inteligente. Tu passar em cima do fio ali, tu morre eletrocutado. Pode morrer ou não. Agora, um Deus que mata, e que faz viver, que tem misericórdia, não tem, que endurece o coração e não endurece. Aí é problema. As pessoas não têm problema com a força, com o poder em si. Elas têm problema com Deus. Ter esse poder. Ter essa liberdade. O problema delas é com Deus, porque elas querem ser Deus. É verdade. O problema é com Deus porque elas querem ser Deus.
Mas ele diz o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, Moisés chega na frente do Mar Vermelho e Deus diz para ele: essa luta vocês não vão pelejar. Eu vou pelejar por vocês. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é soberano. Deus é que decide. Deus que dá a personalidade ao rim. Deus que dá a característica que ela vai ter. Deus que dá o pai e a mãe que ela tem. Os traumas que ela enfrentou e não enfrentou. Deus que dá a fé para ela vencer ou não. Deus é que faz. As pessoas têm problema com Deus. A Bíblia diz que nosso Deus faz tudo que lhe agrada. Tudo que lhe agrada. Último versículo para finalizar. Deuteronômio capítulo 32. Veja agora, 39. Deuteronômio capítulo 32, 39. Deuteronômio 32, versículo 39. Veja agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque eu levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá a carne, o sangue dos mortos e dos prisioneiros desde a cabeça. Haverá vinganças contra o meu inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre todos os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Então você percebe aqui, não está brincando com papai, paizão, né? É o paizão do céu que aceita tudo. Paizão bonzão, né? Não. Ele é um Deus vivo. Ele tem misericórdia, ele usa justiça, ele pode ter misericórdia, pode não ter. É uma pessoa. É um ser Deus vivo, onipotente. Isso é um reino. Entende? Então, é obviamente, agora finalizando, né, acabando, obviamente, eu creio que a lei de Deus ela é a melhor forma de governar. Porque Deus disse o que é certo e errado. Mas a lei de Deus, ela ordena que se obedeça um Deus que tem misericórdia de quem quer, que faz o que Ele quer, entende? Não se trata só de estabelecer uma forma, digamos assim, doutrinária de ética na sociedade para que as nações obedeçam. Não mate, não roube. Se os israelitas tinham, se trata de trazer um reino para dentro das pessoas. Vindo para dentro, onde o rei é Cristo. O que Jesus fazia com o pecador? Se arrepende, crê no Evangelho. Quando a torre de Siloé caiu sobre diversas pessoas, o que Jesus disse? Se vocês não se arrependerem, todos vocês vão morrer, vão perecer igual. Entende? Ou seja, Ele está chamando o homem a arrependimento. Sempre. Jesus diz: misericórdia eu quero, não sacrifício. Então esse é o reino de Deus, irmãos. Amém? Vamos orar então. Vamos agradecer. Obrigado, irmão, por ter acompanhado aí. Fique na paz. Vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos